Como sabem, a coligação está a fazer um conjunto de reuniões com parceiros sociais. Estaremos também na próxima segunda-feira com a UGT, no sentido de, em diálogo com aqueles que todos os dias fazem a nossa economia crescer e defendem os interesses tanto dos empregadores como dos trabalhadores, e que são gente de compromisso e cuja cultura é de diálogo e de chegar a acordos razoáveis que representem o bem comum, para exatamente discutir a atual situação política. E foi o que fizemos também aqui na CCP. Doutor Paulo Portas, comentários. O discurso, aliás, ontem de Cavaco Silva, o PS já disse que foi um discurso inaceitável. Como é que vê esta declaração e a escolha de Passos Coelho para ser empossado Primeiro-Ministro? Respondo-lhe como o presidente de um dos partidos da coligação, porque é nessa qualidade que aqui estou. O discurso do Presidente da República foi muito corajoso. O Presidente da República indigitou quem venceu as eleições. E é isso que é democrático e é isso que é expectável. O Presidente da República fez exatamente o que fizeram todos os Presidentes da República ao longo de 40 anos da nossa democracia constitucional: indigitar o vencedor das eleições. Há o resto do discurso. Ao longo de 40 anos, todos os candidatos a Primeiro-Ministro que venceram eleições foram indigitados. As suas formações ou coligações formaram governo e os seus programas de governo não foram obstaculizados. Foi esta regra de bom senso, a partir da leitura da Constituição, que sempre permitiu que os portugueses, tendo naturalmente ideias diferentes, posições distintas, pudessem conviver democraticamente uns com os outros, respeitando-se todos e cada um. Foi a defesa dessa regra, que o Presidente da República ontem fez. Acresce que Portugal viveu nos últimos anos uma situação excepcional e o Presidente da República fez um sério aviso à navegação. O dia-a-dia dos portugueses, os seus salários, as suas reformas, os investimentos, o consumo, as decisões económicas que tomam, são tomadas no quadro do euro. Nós vivemos nas regras do euro. E se saíssemos do euro, isso era um desastre para o valor dos salários, para o valor das poupanças, para o valor das reformas, para a criação de postos de trabalho. São coisas muito sérias. O Presidente da República o que fez foi um aviso à navegação que é responsável, que é verdadeiro. Em Portugal, o governo sempre foi formado no chamado arco europeu por aqueles partidos que acreditam na União Europeia, no projeto do euro, no tratado orçamental e que cumprem compromissos internacionais. Colocar o governo na dependência de quem acha que Portugal deve sair do euro na próxima esquina. Era isso que um dos partidos afirmava. Ou que Portugal se deve preparar para sair da União Europeia. Era isso que outro partido afirmava. E, evidentemente, pode causar danos muito sérios à credibilidade de Portugal, à imagem de Portugal, ao investimento em Portugal, à confiança em Portugal e, portanto, à criação de emprego em Portugal. Se o Presidente da República o omitisse, porventura falharia um dever fundamental. Mas este é um governo minoritário. Ontem o Partido Socialista disse que vai apresentar uma moção de rejeição. Como acabei de lhe dizer, em 40 anos, ou quase, de democracia constitucional, sempre o vencedor das eleições foi indigitado, sempre o partido ou coligação que ficou em primeiro lugar formou governo e sempre o programa de governo foi viabilizado. Acredita então que pode chegar a acordo? Posso, se me deixarem terminar o raciocínio? Em quase 40 anos de democracia constitucional, é esta a regra. E é uma regra de bom senso,
Quem vence, governa. Se não há maioria absoluta, quem vence e quem perde deve estar disponível para compromissos. Nenhum primeiro-ministro vencedor de eleições deixou de ser indigitado e nenhum programa de governo saído do resultado das eleições deixou de ser viabilizado. Há 40 anos que é assim. E eu acho que a tradição, quando nos permite viver em conjunto uns com os outros, independentemente das nossas diferenças, com regras estáveis que se aplicam a todos, tem um valor próprio. E não acho que a sede de poder excessiva valha tudo. Porque se pomos em causa regras básicas do convívio em democracia entre aqueles que ganham e aqueles que não ganham, isso, evidentemente, abre precedentes e degrada a qualidade da nossa democracia. Há 40 anos que é assim. O senhor aceitará fazer parte de um governo em gestão? Eu conversarei naturalmente com o Primeiro-Ministro sobre a formação do governo só a partir do momento em que o Presidente da República tomou a decisão. Vai continuar como E, portanto, Primeiro-Ministro? se eu lhe digo que conversarei com o Primeiro-Ministro a partir do momento em que o Presidente da República tomou a sua decisão, essa conversa naturalmente só agora é que terá lugar. Doutor, mas agora será um governo de muitos compromissos, ou uma legislatura de compromissos constantes. Houve 4 primeiros ministros que, cada um, da sua forma, governaram com maiorias relativas. Mas nenhum era Pedro Passos Coelho. É capaz de me dar uma boa razão para que a coligação Portugal à frente, que tinha um candidato a primeiro-ministro, que é o Dr. Pedro Passos Coelho, tenha menos direito a governar do que o Dr. Mário Soares, que governou em maioria relativa. O professor Cavaco Silva, que governou em maioria relativa. O engenheiro António Guterres, que governou em maioria relativa. E o engenheiro José Sócrates, que governou em maioria relativa. É precisamente esse o valor das regras de bom senso que nos permitem viver uns com os outros, independentemente das nossas diferenças, na democracia que todos queremos proteger. É que, eu vou-lhe dizer isto, é assim, a democracia tem regras. Quem ganha, governa. Essas regras são desenvolvidas pela prática. Ao longo de 40 anos, sempre quem ganhou, governou. E nenhum programa de governo foi rejeitado ab início em situações de maioria relativa. Desta vez há um chumbo Prevaleceu- anunciado, Dr. Paulo Portas. Portanto, prevaleceu- a pergunta que eu lhe faço é qual é o cenário a seguir? Aceita fazer Eu, parte do como há governo de gestão? compreender, É que ontem, Compreendo-a pelo que se compreendo-a como jornalista e terá que me compreender como responsável político. Eu não sou comentador de cenários, tenho responsabilidades de dar o meu contributo para que o país tenha um bom governo. Neste momento abriu-se uma etapa nova, a etapa que se segue à indigitação pelo Presidente da República. Trata-se agora de formar um governo. Trata-se a seguir de levar o programa de governo ao Parlamento. Para tudo isso, a história portuguesa, em democracia, felizmente, dá-nos indicações. Sempre houve capacidade de diálogo entre os que venceram e os que não venceram para tornar a indigitação natural daquele que vence e a formação do governo consequente daqueles que venceram e o programa de governo viabilizado, porque sempre assim foi ao longo de 40 anos de democracia. Continuo a acreditar que é possível, então. Repito um ponto. ponto. Não há sede de poder que permita destruir regras que são muito importantes para nós podermos viver em democracia, respeitando-nos uns aos outros. Acha que o discurso de ontem do Presidente da República ajudou a esse entendimento? Eu acho que o Presidente fez um aviso sério à navegação. Portugal viveu um período muito difícil, porque incumpriu regras com as quais se tinha comprometido. Quando um país se torna incumpridor, isso afeta diretamente a reputação do país, a credibilidade desse Estado, a confiança na sua economia e, portanto, a atração de investimento e a criação de emprego. Eu acho que o Presidente da República não podia omitir isso.
O senhor já foi um eurocético. A pergunta que eu lhe fiz. faço é... Como sabe, o CDS fez congressos, discussões internas, votações, que foram muitas vezes difíceis, ainda no século passado, quando regressou ao Partido Popular Europeu. Mas é argumento, pergunto-lhe, para afastar de um apoio a um governo partidos eurocéticos? Eu apenas lhe lembro o que ainda há menos de um mês era dito por algumas forças políticas. A saída do euro está ao virar da esquina, fim de citação. Portugal deve preparar-se para sair da União Europeia. Se acha que colocar a governabilidade do país nas mãos de quem pensa legitimamente assim, mas a meu ver pensa erradamente, eu acho que isso é perigoso para a confiança em Portugal, para a credibilidade da nossa economia, para a recuperação do investimento e, portanto, para a criação de emprego. Muito boa tarde. Obrigada.